Olá, gente, aqui é o professor Luiz. Eu vou fazer com vocês algumas questões de vestibulares com o tema pH e pOH. O pH é uma escala numérica que varia de 0 a 14, onde a gente já sabe que abaixo de 7 o pH é considerado, ele é ácido, né? Ele é classificado como ácido. Acima de 7 ele é classificado como um pH básico ou alcalino. Então, ele varia de 0 até 14. Abaixo de 7, que é o valor neutro, aqui é neutro, ele é ácido. Acima é básico ou alcalino. E aqui ele é ácido. Tá? Então, lembrando dessa escala aqui numérica, você consegue verificar o valor de pH e classificar as substâncias. Então, o pH ele tem essa variação. E a partir disso você classifica a substância, né? Aqui o pêssego, pH 3,5, abaixo de 7, pH ácido. A pera também é ácida. Aqui também é ácido e aqui também é ácido. Quem seria a substância mais ácida? Mais ácida é aquela que tem menor pH. Então aqui é mais ácido e aqui é menos ácido em relação aos quatro. Tá? A fruta pêssego, ela tem um pH mais ácido do que os outros aqui. Tá? Quanto maior o pH, menos ácida é a substância. Outra coisa importante para a gente resolver essa questão é que para você calcular o pH, você precisa encontrar o logaritmo, né? Menos log da concentração de H+. Então, a concentração de H+, normalmente ela é muito baixa e ela vem em um expoente. Então, ela pode vir em 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 4, sempre ela vem em uma notação científica de base 10 de expoente negativo. Então, se eu tiver uma concentração de 10 a menos 3, você tem que calcular o log disso aqui. E o log disso aqui é o próprio expoente. Então, se eu tiver uma concentração de 10 elevado a menos 3, o pH vai ser o próprio expoente, 3. Então, quando a gente fala que o pH é 3, quer dizer que a concentração é 10 elevado a menos 3. Isso vale aqui para esses pH, né? O valor de pH que não tem, que é inteiro, né? 4,0. Se tiver um valor aqui com vírgula, né? Por exemplo, 3,5, aí você vai ter que fazer uma conta mais extensa para poder calcular a concentração. Mas quando ele for assim, 4, 5, 6, valor inteiro, aí você consegue encontrar qual é a concentração na base 10. É apenas você colocar o pH como o expoente dessa potência de base 10. Então vamos lá para o que se pergunta, né? O que é perguntado na questão. Primeira afirmação é que o pH do suco de pêssego é mais ácido do que o de banana. A gente sabe que quanto menor o pH, quanto menor o valor do pH, mais ela é ácida. Tá? Então, quanto maior o pH, menos ácida é a substância. Então, aqui ele está meio que invertendo, né? Ele está falando o contrário do que a gente sabe. Quanto maior o pH, menos ácida é a substância. Então, o pêssego ele tem um pH de 3,5 e a banana tem um pH de 5,0. Então, 3,5 é um pH menor do que pH 5. Então, o pêssego ele é mais ácido, então, e não menos ácido. Ele está falando aqui que o pêssego é menos ácido. Não, é o contrário. O pêssego é mais ácido do que o pH do pêssego é mais ácido do que o da banana. Então, aqui está errado. Isso aqui não está correta essa afirmação. A afirmação 2 diz que a concentração hidrogeniônica, né, a concentração de H+, do suco de figo é 0,6. Não. A concentração é 10 elevado a menos 6 mol por litro. Já que a gente tem que colocar a base 10 elevado ao expoente do valor do pH, né? Sinal negativo, para valores inteiros. Então, a 2 está incorreta. Então, só sobra a 3 e a 4. Já que a 1 e a 2 estão incorretas, né, a gente elimina a letra A, elimina a letra C e elimina a letra D. Por eliminação, a gente já sabe que essa aqui é a alternativa correta.
Então, por que é correta? O pH do suco de figo é igual a 8. Eu sei que o pH do suco de figo é 6. Então, como é que eu posso dizer que pOH é igual a 8? A gente tem que lembrar também que pH mais pOH tem que ser igual a 14. Então, se o pH vale 6, então significa dizer que o pOH vale 8. Então, aqui está correto. E a outra afirmativa diz que o suco de pera é mais ácido, é 10 vezes mais ácido do que o suco de banana. Essa afirmativa aí, ela pode gerar uma dúvida, né? O suco de pera é 4 e o de banana é 5, tá? O suco de pera é 4, vamos tá aqui. O de pera é 4, pH igual a 4, e o de banana é 5. Aí o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar isso aqui na concentração de H+, hidrogeniônica, para saber se o que ele está falando aqui é verdade ou não. Se o pH é igual a 4, então a concentração de H+, é 10 elevado a menos 4 para o suco de pera. E aqui é 10 elevado a menos 5, tá? De acordo com a equação de pH. Então, como é que eu vou saber que ele é 10 vezes mais ácido do que o outro? Basta você dividir um pelo outro. Você divide a concentração do suco de pera, 10 elevado a menos 4, pela concentração do suco de banana, que é 10 a menos 5. Quando você dividir 10 a menos 4 por 10 a menos 5, vai dar justamente 10 elevado a 1, que é justamente 10 vezes mais ácido do que o outro. Então, a afirmação 3 está correta também, porque realmente o suco de pera é 10 vezes mais ácido que o suco de banana. Vamos aqui para a continuação. Também essa aqui é mais rápida, mais simples, dá para a gente fazer bem rápido, tá? Qual é o pH a partir da concentração? Para você calcular isso aqui, tem que lembrar da equação de concentração de pH, né? Menos log de H+. Fiquei aqui na frente da outra, né? Menos log da concentração de H+. Tá? Então, se você tem a concentração, basta você colocar ele para a notação científica. Cada um desses números aqui você coloca para a notação científica para poder calcular o pH. Se a concentração é 10 elevado a menos 2, automaticamente o pH vai ser igual a 2. É só verificar o expoente. Agora, só vale quando eu tenho o número 1 aqui na frente, né? Número 1 multiplicando. Se tiver um número diferente de 1, aí já não vale mais esse raciocínio aqui. Então, a água, né? Ele não fala que é água pura, mas essa água ela tem um pH igual a 7. Então, aqui é a substância 1. NaOH é uma base, então o valor dela teoricamente vai ser menor do que 7. Ou melhor, o pH vai ser maior que 7. Então, aqui você calcula esse número aqui, 0,01, para notação científica, né? Você coloca ele numa potência de base 10. Vai ficar 1 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, elevado a menos 3. 1 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3, né? Então, aqui você tira o pH. No caso aqui vai ser o pOH. Primeiro você calcula o pOH. É menos log de 10 elevado a menos 3. Então, o pOH é igual a 3. Se o pOH dessa substância é igual a 3, então o pH é igual a 11. Então, aqui é a substância 2. E essa de baixo aqui vai ser a substância 3. Tá? Na ordem aqui, obedecendo o mesmo raciocínio, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui para o 2, você vai fazer para o 3. Só que aqui vai dar 2. Tá? E aqui é o pOH, porque é uma substância base. Tá? pH mais pOH tem que ser igual a 14. Se o pOH vale 3, então o pH vai valer 11. pH vai valer 11. Se o pOH vale 3, o pH vai valer 11. Essas duas aqui são valores, né? Um vai ser 1 e o outro vai ser 0. O que vai ser 0 é aquele que tem um expoente 0, né? E o outro que vai dar 1 é aquele que tem expoente 10 a menos 1. O expoente 10 elevado a 0 é aquele que tem 1. No caso aqui vai ser 5 e esse aqui vai ser o 4. Então a sequência que você vai colocar
é 54123. Então aqui é a letra A. Tá? Aí finalizou a questão apenas com o conhecimento da função do pH. E para finalizar, uma questão mais simples, onde basta você verificar qual é a faixa de pH que é ácido e qual é a faixa de pH que é básico. Aqui a gente já sabe que é de 0 até 14. 0 a 14, abaixo de 7 é ácido e acima é básico. Só que aqui ele está usando um indicador azul de bromotimol. Ele é amarelo para pH menor que 7. Então, se tiver menor que 6. Menor que 6 vai ficar na coloração amarelo. Amarelo. Ao invés de usar o valor, ele usa uma coloração. E acima de 8, ele vai ficar azul. Ou próximo de azul, né? Pode mudar. Nesse meio aqui, no meio termo, entre 6 e 8, tem uma coloração intermediária, que é um verde. É uma coloração esverdeada. Tá? Aí ele quer saber qual vai ser a coloração dessas três substâncias aqui quando ele colocar esse indicador. Azul de bromotimol, no suco de tomate, na água do mar e na água da chuva. Esse indicador, ele muda a coloração da substância em questão a partir da variação, a partir do valor do seu pH. Se seu pH está numa faixa entre 0 e 6, ele é amarelo. Se ele está numa faixa entre 6 e 8, ele vai ficar esverdeado, né? Que no caso aí, na questão ele não colocou esverdeado, mas o azul de bromotimol ele tem uma coloração intermediária que é o verde. E acima de 8, ele fica azul. Tá? Então basta você verificar a faixa que ele está falando aqui e assinalar a resposta correta. Que no caso aqui, o suco de tomate é 4,8. 4,8 está dentro dessa faixa aqui. Então o suco de tomate ele vai ficar na coloração ácida, amarelo. Tá? Vai ficar amarelo. A água da chuva também é um valor menor que 6, então também vai ficar amarelo. A água da chuva também vai ficar amarelo. E quem vai ficar azul é só a água do mar. A água do mar vai ficar azul porque é um pH maior que 8, e é pouco mais do que 8, né? 8,2. Então a sequência correta é amarela, amarela e azul. Então aqui que você vai colocar é a letra B. O azul de bromotimol é uma substância indicadora de soluções ácidas, soluções básicas e soluções neutras. Ela tem uma faixa que vai ficar amarela, é um amarelo bem forte, aí vai, dependendo da faixa, ela pode ficar mais fraca. A gente tem um esverdeado aí entre 6 e 8, tá? E acima de 8 ela fica totalmente azul, né? Então a coloração do azul de bromotimol é nessa faixa aqui. Ele tem um amarelo até um azul, um verde na faixa entre 6, um pouco mais do que 6 e menor que 8. Aí ela tem essa mudança de coloração, tá? A gente chega ao final desta aula de exercícios sobre pH e também a parte de concentração de H+. Até a próxima.